eu sou o Rafael Siston, sócio do escritório Cataldo Siston Advogados. É um escritório especializado em leilões de imóveis judiciais e extrajudiciais. Bom, o tema de hoje é sobre leilões extrajudiciais, o que são e como eles funcionam. Bom, para o tema aqui, o que importa são os leilões extrajudiciais de imóveis provenientes de instituições financeiras, bancos e, em alguns casos, incorporadoras, em que o imóvel, nesse caso, o imóvel, ele está com garantia de financiamento imobiliário para uma instituição financeira. Ou seja, eu compro um imóvel financiado e eu vou pagando as parcelas para a instituição financeira. Se eu deixar de pagar as prestações para o banco, ele tem o direito de cobrar essa dívida. Essa dívida é cobrada mediante, primeiramente, notificação do devedor a efetuar o pagamento em 15 dias, chama-se purgar a mora, pagar as prestações vencidas e as que vencerem até a data do efetivo pagamento, se houver. Bom, sendo intimado o devedor e ele não efetuando o pagamento, o banco deverá consolidar a propriedade no seu nome. O que significa? Que antes a propriedade estava em garantia do pagamento da prestação. É uma propriedade resolúvel, em que o verdadeiro proprietário é o banco. No caso, o devedor que comprou esse imóvel era detentor do direito aquisitivo da propriedade depois de pagar todas as parcelas do financiamento. Então, se ele não paga, o banco consolida, notifica. Se ele não pagar em 15 dias, consolida a propriedade. Consolidar a propriedade é tornar essa propriedade definitiva no patrimônio do banco. E ele tem que averbar essa consolidação no registro de imóveis. E a partir desse momento, dessa averbação, o banco tem 30 dias para promover o leilão extrajudicial desse bem. Todo esse procedimento é previsto na Lei de Alienação Fiduciária, não é um procedimento que cada um faz de um jeito. Existe um procedimento regulado. Então, após 30 dias da consolidação da propriedade, o banco é obrigado a realizar o leilão do bem. Na primeira data, esse imóvel pode ser vendido ou pelo valor que está estipulado no contrato de alienação fiduciária ou pela base de cálculo do ITBI, o que for maior. Geralmente, a grande maioria, se estipula a base de cálculo do ITBI porque ela é superior. Não havendo licitantes nessa primeira praça, vai ter a segunda praça, a segunda data que chama. Nessa segunda data, o imóvel pode ser vendido pelo valor da dívida em aberto mais encargos. Esses encargos são eventuais débitos de condomínio, IPTU, despesa para essa cobrança extrajudicial e despesas cartorárias de TBI, inclusive. Então, nesse segundo leilão, ele é arrematado por quem oferecer o maior lance, o último maior lance. Quem se sagrar vencedor arremata o imóvel. Aí muita gente pergunta, existe auto de arrematação nesse caso? Não. Nesse caso, o licitante vencedor vai receber e assinar, junto com o leiloeiro, uma ata de arrematação. Essa ata é o quê? É um documento para comprovar que aquele ato foi feito. E também funciona como um recibo de pagamento do valor do lance vencedor. Após isso, o arrematante, juntamente com o banco, vai fazer uma escritura de compra e venda, uma escritura normal de compra e venda, a ser registrada na matrícula do imóvel. Sendo registrado na matrícula do imóvel, escritura de compra e venda, aí sim, o arrematante tem o direito de entrar com uma ação de emissão na posse. Para entrar com essa ação, tem que estar registrado a compra e venda na matrícula do imóvel. Então, a partir desse momento, estando no imóvel ocupado, ele tem que entrar com essa ação de emissão na posse. Aí me perguntam, e se o imóvel estiver desocupado? Se o imóvel estiver desocupado, logicamente não é preciso entrar com ação de emissão na posse. Todavia, na grande maioria dos casos, o imóvel está ocupado.
e será necessário entrar com essa ação, a não ser que se consiga o arrematante, através do seu advogado, fazer uma negociação para a parte sair voluntariamente do imóvel. Agora, qual é o fator primordial para ter segurança numa arrematação em leilão judicial? Primeiro, verificar se os requisitos previstos na Lei de Alienação Fiduciária foram cumpridos, ou seja, se o devedor foi regularmente notificado para efetuar o pagamento das prestações vencidas. Como se deu essa intimação é muito importante, porque ela deve ser pessoal. Não sendo pessoal, tem que seguir o rito do Código de Processo Civil, que diz que tem que ser feito uma intimação por hora certa, que é o seguinte: o oficial de registro de imóveis tem que ir 2 vezes no local e, suspeitando da ocultação do devedor, ele marca o dia e a hora para ser feita a intimação do devedor. E essa marcação da hora é feita com algum parente, algum vizinho, tratando-se de edifício edilício, com um porteiro. Ele não comparecendo para ser feita essa intimação por hora certa, essa intimação se dá por feita. Não conseguindo essa intimação, é feita a intimação por edital. Ou seja, tem que preencher esses requisitos. Se for diretamente não encontrou o devedor da intimação pessoal e passar diretamente para a intimação por edital, esse leilão pode ser anulado pelo devedor, porque não foi cumprido os requisitos de direito procedimental previsto na Lei de Alienação Fiduciária. Então, essa é uma questão a ser estudada antes e é muito importante. Tá? Fora isso, também tem que ser verificada se o devedor foi cientificado das datas da realização do leilão. Isso é importante por quê? Porque o devedor pode exercer o direito de preferência na arrematação, que na verdade é um nome errado, porque esse direito de preferência é sobre o valor do saldo em aberto. Eu financiei, exemplo, R$1 milhão, meu saldo em aberto está em R$500 mil, eu tenho que pagar os R$500 mil, mais os encargos que eu já falei anteriormente, que é eventuais dívidas de condomínio e IPTU, para eu ter esse direito de preferência. Então, na verdade, não é um direito de preferência, porque não é o mesmo valor pago pelo arrematante, e sim o valor do débito, porque o arrematante, a dívida pode ser, por exemplo, de R$300 mil, eu arrematar ele por R$500 mil. Então, não é o direito de preferência, porque ele não precisa pagar os R$500 mil e tão somente o valor total do débito em aberto. Tá? Então, tem que ser verificados os requisitos referentes às intimações e notificações. Por quê? Porque essa lei de alienação fiduciária permite a desocupação liminar do imóvel ao arrematante em até 60 dias e eventuais questionamentos em torno do contrato de alienação fiduciária ou do contrato ou qualquer questão relacionada à alienação fiduciária não tem implicação em anular essa arrematação, a não ser a não observância dos requisitos de notificação e intimação. Então, além disso, é muito importante verificar essa condição. E mais uma coisa que é muito importante, que a gente sempre faz, pegar o nome do devedor antes do leilão e pesquisar se existe alguma ação desse devedor tramitando contra o banco no Tribunal de Justiça. Por quê? Porque pode ser que ele já esteja questionando o leilão extrajudicial, já esteja falando que a notificação não foi correta, que a intimação da data do leilão não foi correta. E se você, na qualidade de advogado arrematante, vê que existe pertinência das alegações do devedor, então você tem que avisar o seu cliente e com certeza não deixar ele participar desse leilão. Agora, se você vê que ele está fazendo uma alegação que não foi notificada e que claramente está constando lá que ele foi pessoalmente intimado, significa que a chance de ter êxito é muito pequena, então assim, vale a pena participar do leilão. Se as razões pelas quais o devedor falou no eventual processo forem verossímeis, a indicação é de não participar do leilão. Então essas questões têm que ser estudadas antes da arrematação. Sendo feita a arrematação, como eu disse, só para recapitular, ação de omissão na posse, se precisar. Na maioria dos casos vai precisar. Não precisando é porque a gente conseguiu uma negociação fora do judiciário para a desocupação voluntária.
Tá bom? Espero ter explicado essa questão e qualquer dúvida a gente está à disposição, é só entrar em contato com a gente por telefone, WhatsApp, qualquer forma. Obrigado.